Tudo bem, meu povo? Esse aqui é o vídeo sobre como os seres humanos lidam, utilizam o solo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre coisas boas, porque o ser humano pode fazer coisas boas com o solo, mas ele também pode fazer coisas ruins com o solo. Então esse vídeo aqui vai ser só sobre as coisas boas. E depois, na próxima semana, a gente vai ver sobre as coisas ruins que o ser humano faz com o solo, ok? Então, temos aí uma mulher bonitinha, cuidando do solo. Então, vamos ver o ser humano e o solo, como eles se relacionam. E a primeira coisa que a gente precisa saber para poder chegar lá é saber algumas características do solo, para poder entender como o ser humano vai utilizar essas características a favor dele. Então, olha só, eu citei algumas características, que é a porosidade, a cor, a textura e a permeabilidade de cada um deles, ok? Então, eu vou falar de um por um sobre como é que é cada um, vou classificar cada um e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas utilizadas pelos seres humanos. Então vamos lá. Primeira coisa sobre porosidade, a gente precisa saber que porosidade vem de poros, que diz respeito à quantidade de espaço existente entre as partículas do solo. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Solo, 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 solo. Tudo que está de marrom é solo. Tudo que está de azul seria água, no caso, né? Então, ó, nesse caso aqui, no primeiro, que a gente chama de mais poroso, existe mais espaço entre as partículas de solo onde podem se acumular coisas. Nesse caso, está se acumulando água, mas pode se acumular ar, por exemplo. Neste outro caso aqui, as partículas de solo estão bem menores, o que diminui o espaço entre eles. Ou seja, então a gente diz que esse solo é mais poroso porque ele tem mais espaço entre as rochas, e esse solo é menos poroso porque ele tem menos espaço entre as partículas, ok? Então, ó, porosidade tem a ver com a quantidade de espaço existente entre as partículas do solo, seja pedra, areia e por aí vai, ocupado pela água ou pelo ar. Então, um solo que é mais poroso tem mais espaço, um solo que é menos poroso tem menos espaço, ok? Tranquilíssimo isso. Outra coisa também que a gente vai poder ver é a cor, textura e permeabilidade. Vamos para a próxima aí. Cor do solo, olha só, os solos, eles apresentam cores variadas, vermelhos, amarelos, acinzentados, pardos, brancos e até mesmo preto. E aí eu vou falar um negócio para vocês muito importante. Quando eu estou falando de um solo preto, significa que geralmente ele está muito rico em nutrientes, ele tem muito humus nele, ok? E eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Quando eu falo da cor do solo, reparem, vamos reparar primeiro esse solo aqui, ó, o solo mais clarinho aqui. Repara que aqui em cima está mais escuro e aqui embaixo está ficando mais claro, mais claro, mais claro, mais claro. Significa dizer que aqui em cima eu tenho maior quantidade de matéria orgânica, por isso que ele está mais escuro, enquanto que quando eu vou descendo aqui, ó, a quantidade de matéria orgânica vai diminuindo. Então aqui eu tenho menos matéria orgânica do que aqui em cima. Mesma coisa nesse solo avermelhado aqui, ó. Aqui em cima, se você reparar, ele tem mais matéria orgânica, porque ele está mais escuro, está mais voltado para o marrom, enquanto aqui embaixo ele vai ficando mais avermelhado e vai clareando, o que significa que a quantidade de matéria orgânica vai diminuindo. Outra coisa importante também é sobre a textura. Às vezes, pessoal, a gente tem um solo que ele é mais fino, outros solos que são mais grossos. Por exemplo, quem aqui já foi na Praia do Forte? Todo mundo, né? Na Praia do Forte, a areia, por exemplo, na Praia do Forte, ela é bem fininha. Mas se a gente for na Praia do Peró, ou quem mora lá, Lavínia mora lá na Praia do Peró, Estela também, né, Estela? Então, pessoal, a Praia do Peró, a areia dela é bem mais grossa. Então, quando eu falo de textura, eu tô falando mais ou menos isso. Umas são mais finas, outras são mais grossas. E isso tá valendo para todos os tipos de solos, ok? Uns são mais pastosos, outros são mais fininhos, vão voar com mais facilidade. Então, só para vocês terem uma ideia do que é a textura, você colocar a mão lá e sentir como é que é o solo. E aí, pessoal, depois eu vou falar sobre a permeabilidade, que aqui está cortado, mas é a permeabilidade. Permeabilidade é a facilidade com que a água tem de passar ou não por aquele solo. Então, olha só, eu peguei 3 exemplos aqui e não está dizendo qual é o solo, mas é só para vocês terem noção de que quando eu posso ter vários tipos de solo. Um solo que vai reter bastante água, e aí ele vai passar pouquíssima água. Um solo que vai reter mais ou menos essa água e vai passar muita água. E um solo que não vai reter nada da água, vai passar praticamente a água toda. Então, imagina que eu adicionei aqui água, adicionei aqui água, adicionei aqui água. Nesse solo, a água ficou presa aqui, ó, ele reteve a água. Então, ele é não permeável, porque só passou um pouquinho.
Esse solo aqui já é mais permeável, porque já passou mais água. Esse solo aqui é super permeável, passou tudo que tinha passado. Ele não é permeável, passou, acabou. Ele não segura, ele não reteve a água, ok? Então a ideia é essa, a permeabilidade é como a água passa. Se uma coisa é permeável, é quando a água passa reto. Uma coisa impermeável é quando ele fica retido, ok? Então, esse solo aqui é impermeável, enquanto esse solo aqui, ó, o cinza, é permeável. Esse não deixa a água passar, esse deixa a água passar, ok? Tranquilíssimo para fazer isso. Lá no livro de vocês tem bonitinho também explicando e mostrando. Inclusive, tem até, se eu não me engano, uma experiênciazinha para poder fazer, que eu não sei se vai dar para poder fazer por motivos de quarentena. Mas vamos ver, né? Quem tiver solo em casa pode fazer o teste. Aí a gente passa ao seguinte, as práticas agrícolas. Essa aqui você já conhece de cor, mas vamos falar dela de novo. É o seguinte, pessoal, práticas agrícolas é quando o homem vai fazer alguma coisa no solo. Nesse caso aqui é para fazer agricultura. Então vamos às práticas. A primeira delas se chama aração. Aração significa descompactar. O que é descompactar, Tayane? É misturar, pessoal. Imagina o seguinte, ó, se eu pegar um pedaço de terra e ficar pisando em cima dela, vai chegar uma hora que eu vou compactar esse solo, ou seja, eu vou amassar tão bem esse solo, que ele vai ficar tão amassadinho, que não vai passar nada. Então eu preciso fazer a aração, que é misturar ou descompactar o solo, ok? Para poder permitir com que os nutrientes passem por todo ele. Dando continuidade aí, esse aqui é o mais famoso, né? A adubação. O que é adubar? Adubar é adicionar nutrientes. Como é que eu adiciono nutrientes? Com restos de matéria orgânica que vão fazer a decomposição. Posso fazer isso com animais que morreram, posso fazer isso com restos de alimentos. Já falei sobre isso antes. E aí o que acontece? Geralmente, quando eu faço essa adição de nutrientes, eu faço essa adubação, eu coloco duas coisas muito importantes, que são os nutrientes, e geralmente a gente coloca as minhoquinhas também. Lembra das minhoquinhas? E o solo fica com essa coloração mais escura, porque ele está bem rico em nutrientes. Outra coisa também, essa aqui é fácil, irrigação, é quando você joga água no seu solo, porque o solo pode estar seco. Se o solo estiver seco, você coloca água nele. Só que aí, vamos supor que você é um pouco desastrado. Quem é que é desastrado lá na sala? Pedro é desastrado. Imagina que Pedro fala assim, Pedro, a mãe de Pedro fala, Pedro, vai lá irrigar a horta pra gente. Aí Pedro, com a paciência, né, porque ele queria jogar Free Fire, ele vai lá vai irrigar a horta. Aí ele vai lá, enche um negócio gigantesco de água e joga tudo em cima das plantinhas, coitado, o solo fica encharcado. E aí ele fez irrigação? Fez, mas ele encharcou o solo. Mas tem uma solução para isso. Que solução é essa? A drenagem. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Olha esse solo aqui, ó, da primeira parte da foto. Esse solo está encharcado de água, está alagado, literalmente. E aí, o que é a drenagem? É retirar o excesso de água. Então, você consegue retirar esse excesso da água para deixar o solo um pouquinho mais seco e deixar a quantidade de água certinha. Então, eu posso irrigar para poder molhar e eu posso drenar para poder tirar o excesso de água, ok? Entendido isso? Então, coisa fácil, terminamos por aqui. Me procure se vocês tiverem dúvidas. Temos 2 vídeos para ver.